Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Hoje eu quero aqui sugerir a vocês, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre esse assunto que eu vou trabalhar com vocês. Que vamos trabalhar sobre como pregar a partir de alguns gêneros literários. Pastor Israel, eu quero pregar no Antigo Testamento. Como é que eu prego, por exemplo, em um texto da lei? Como é que eu prego em um texto poético? Como é que eu prego em um texto profético? Como é que eu prego em um texto narrativo? Uma história no Antigo Testamento. Então hoje eu vou me deter a esse ponto, que é o ponto do texto narrativo. Como é que eu prego uma história do Antigo Testamento? Por exemplo, sem cometer erros como alegorização, sem cometer erros como tiporização, sem cometer erros como moralização, sem cometer erros como o antropocentrismo, que é centralizar o homem aí no texto bíblico. Então, o que é que eu faço? Eu quero lhe dar aqui então algumas dicas e trabalhamos sobre isso. Hoje eu vou falar sobre essa pregação em textos narrativos e depois fazer outros vídeos falando a respeito de pregações em outros tipos de gêneros. Como é que a gente prega em textos narrativos? Boa. Aqui tem um livro que creio que você já ouviu falar dele, que é Entendes Tu Que Lês. Isso você vai encontrar um pouquinho disso que eu vou trabalhar com vocês nesse livro aqui. E também você vai encontrar um pouquinho do que eu vou falar com vocês nesse livro aqui, que é Como Pregar e Ensinar com Base no Antigo Testamento. E nesse livro aqui, os autores, especificamente o autor, que é o Douglas Stuart, que vai trabalhar a respeito de como pregar e ensinar com base narrativa, ele vai trabalhar conosco 3 níveis da narrativa. Então ele vai trabalhar o nível superior, que é o nível primário, o nível de número 3 da narrativa, ou então o nível terciário, que é o nível do drama da escritura, a única narrativa da escritura. Segundo, o nível 2, que é o segundo nível, que é o nível intermediário, que é uma referência ao que é a história do povo de Deus, que é o povo redimido para o glória do Senhor. No contexto ali, Israel, especificamente. E por fim, vem ali o nível primário, ou então o primeiro nível, que é de fato o nível da própria narrativa que você vai trabalhar. Isso quer dizer o que, pastor? Quando você vai pregar numa narrativa, você precisa se questionar. Entender a narrativa, obviamente, você tem que pegar esse texto que você vai trabalhar e tentar nesse texto interpretar o que é. Entender os personagens, entender o enredo todo ali daquela narrativa. Você deve se preocupar com o próprio contexto ali da história, assim, o que está a acontecer. Isso é fundamental. Então você tem que trabalhar os detalhes da narrativa. Segundo, tendo feito isso, você tem que ir para o nível secundário da narrativa, que é compreender o lugar dessa narrativa que você está trabalhando aqui, que é uma história ali, dentro da história do povo de Deus, dentro da história de Israel. E por fim, o nível terciário é o nível em que você precisa entender qual é o lugar dessa narrativa, na história do povo de Deus, e qual é o lugar dela na história da Bíblia. Porque sim, com isso eu estou dizendo que a Bíblia é um livro narrativo e que tem uma única narrativa. Qual é a história da Bíblia? Qual é a narrativa da Bíblia? Se você precisar de algum material que te ajude a entender qual é a narrativa da Bíblia, você pode encontrar o livro O Drama da Escritura, que eu não tenho por aqui, mas você procura por ali que você encontra. Tem um do Keren Vaiosa, tem um do Bartolomeu com outro autor, tem um do Bernard Shaw, mas o nome dele já é Mosaico da Escritura. Mas o ponto é que a Bíblia é um livro com uma única história.
de Gênesis a Apocalipse. E essa história da Escritura, geralmente, ela é trabalhada com 6 pilares, 6 estágios, 6 pontos principais. Embora há quem trabalhe apenas com 4 pilares, mas eu gosto mais da ideia de 6 pilares, que são o quê? A criação, Deus cria o universo, Deus é o Criador, Deus cria o universo e coloca o homem nesse universo. Segundo pilar, a queda. O homem se rebela contra Deus e peca contra ele. Depois vem o texto. E aqui estamos aonde? Criação, Gênesis 1 e 2. A queda, Gênesis 3 e suas consequências, Gênesis 3 até Gênesis capítulo 11. Depois então chega a Gênesis 12, Deus faz uma promessa de quê? De redenção. Embora em Gênesis 3:15 temos ali o proto-evangelho, mas geralmente se trabalha Gênesis 12 como ali a promessa. O capítulo 2 de Gênesis até Malaquias são os capítulos todos do que é da promessa. Digamos, a história de Israel como um todo é a história em que Deus está formando uma nação, um povo, que ele, através de Abraão, vai trazê-los de sua descendência, vai levá-los para o Egito, vai libertá-los do Egito, vai constituir uma nação, vai apresentar lei a essa nação, vai redimi-la, santificá-la e comissioná-la. Para quê? Para poder ir em direção ao cumprimento dessa promessa que ele faz. E então chegam os evangelhos e temos o que? O cumprimento da promessa. Deus vem em Cristo e redime. Para quê? Para redimir a humanidade. E então, a partir dali, temos ali o capítulo, temos ali agora o que? Atos dos Apóstolos até Judas, que é a missão. A missão da igreja, a igreja está em missão. Para quê? Para poder anunciar ao mundo que a promessa que Deus fez a Abraão, de que através da sua descendência seriam benditas as famílias da terra, já se cumpriu. E, portanto, crendo nele, as famílias de fato são abençoadas, são salvas, são redimidas. E por fim, chega o quarto estágio, o sexto estágio, o sexto pilar, que é a nova criação, o novo céu e a nova terra. Portanto, a Bíblia começa com uma criação e termina com a nova criação. Essa é a história da Bíblia. Então, quando você vai pregar em uma narrativa, você precisa entendê-la dentro da narrativa que é a narrativa do povo de Deus, a intermediária, e entendê-la também dentro da narrativa geral da Escritura. Então você tem que entender primeiro a narrativa em si, conhecê-la, dominar, ver o seu começo, seu meio, seu fim, seu enredo, ver os personagens principais ali mencionados e fazer perguntas àquele texto, né? Sobre quem são os personagens, por que o autor escreveu, e depois tentar entender qual é o papel daquela narrativa dentro da história do povo de Deus e depois então entender o papel do povo de Deus dentro da história da Escritura. Isso é fundamental. Agora, o autor desse livro, ele trabalha algo interessante. Quando ele vai trabalhar com narrativas, é algo muito parecido, mas com uma outra linguagem. É a mesma coisa, mas como é que ele trabalha? Ele trabalha a ideia de que quando você vai trabalhar uma narrativa, você deve sempre entender que essa narrativa, ela está, como já mencionei aqui, está dentro de uma narrativa e que também está dentro, deixa eu ver aqui um livro maior para facilitar, que também está dentro de uma narrativa. Então aqui temos o quê? Essa é a narrativa que eu estou trabalhando, que está dentro de algo que ele chama dentro de uma a palavra que ele usa, se não estou enganado, é meta-omega narrativa, que é essa maior do que ela, que também está dentro da meta-narrativa, que está dentro de uma terra maior. Isso quer dizer o quê? Vou dar agora aqui um exemplo mais concreto dentro da Escritura. Este autor trabalha a ideia de que quando a gente lê o Antigo Testamento, o autor Mateus do Novo Testamento já divide o texto bíblico do Antigo Testamento em 3 metanarrativas, ou então em 3 grandes narrativas, que é as 3 gerações que ele faz ali na genealogia de Jesus. Aquela que vem de Abraão até Davi, de Davi até o cativeiro, e do cativeiro, e então do pós-cativeiro até Cristo.
Ele trabalha isso como sendo três grandes narrativas. Então, quando você vai estudar um texto da Bíblia, e às vezes pode ser um texto, pode ser um livro, pode ser não, pode ser uma narrativa só, Davi e Golias, mas pode ser o livro todo de Samuel, ou pode ser o livro todo de Gênesis. Como é que ele trabalha a ideia? Ele diz que o que você está a trabalhar está dentro de uma grande narrativa, que pode ser aquela que vai de Gênesis 12, Abraão, até Davi. Neste caso, nós encontramos o quê? Encontramos nesse período histórico que de Abraão a Davi, muitas narrativas e muitos livros. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Ruth, você entende? Samuel, você entende muitos livros. Você vai pregar num desses livros, prega tendo em mente o que é? Tendo em mente essa mega narrativa. E por que é fundamental ter essa mega narrativa em mente? Por quê? Porque você poderá tentar perceber qual é o tema que predomina nessa mega narrativa. Por exemplo, de Gênesis 12 até Davi, nós encontramos o que, sem dúvida, podemos pensar que o grande foco ali é o foco na fidelidade de Deus. Por quê? Porque Deus promete a Abraão que ele foi uma grande nação e que através dele será o bem da terra. E o que vai acontecer? Deus está conduzindo a história para quê? Para cumprir essa promessa. Israel é infiel, Israel erra feio e Deus continua ali. Eles conquistam a terra, Deus liberta. Deus está cumprindo a sua palavra que ele fez a Abraão. Portanto, você vai trabalhar nesses textos, você precisa levar isso em consideração. A fidelidade de Deus. Israel é infiel, mas Deus continua fiel. Israel é falho e Deus é fiel. Apesar dos muitos fracassos do povo de Deus, Deus está sendo fiel. Isso vai te ajudar a fazer o quê? A olhar para o texto muito na perspectiva do quê? Do quanto Deus está ali cumprindo a sua palavra, sendo fiel, e você não prega antropocentricamente, mas prega o quê? O caráter fiel do Senhor Deus. O mesmo poderia acontecer, por exemplo, com você pregando uma narrativa que está dentro dessa grande narrativa que vai ali de Davi até o cativeiro. De Davi até o cativeiro, o que é que nós vemos ali, talvez como grande tema? O justo juízo divino. O quanto Deus é paciente com o seu povo, mas o povo peca, o povo se rebela. É só você olhar para a divisão dos reinos de Israel e como, por exemplo, no Reino do Norte, os reis são todos, de forma geral, muito corrompidos, vivem muito mal, vão de mal a pior. E Acabe, por exemplo, que são mencionados como aqueles que antes dele não teve um rei pior do que eles. Você vê a corrupção do povo de Deus. Entretanto, passa um tempo, parece que Deus não vai fazer nada, Deus está sendo longano, paciente, até que chega o quê? O justo juízo. Vem os cativeiros. Israel é levado cativo na Síria e o Reino do Sul sendo depois levado cativo na Babilônia. Portanto, esse cativeiro acontece por quê? Como um juízo divino, que é um juízo justo diante de um povo pecador. Portanto, Deus é paciente com o seu povo que está em pecado. Deus faz movimentos para trazê-los de volta para si. Eles se rebelam, continuam pecando, mas chega o tempo que vem a ira divina, vem o juízo. Isso mostra o quê? O pecado do ser humano, a decadência humana e o justo juízo que é Deus. Portanto, quando você vai pregar sobre depois de Davi, qualquer texto, livro ali, depois de Davi até o cativeiro, nós estamos a falar ali, muito provavelmente, depois do reinado de Davi, que seria ali o começo de 2 Samuel, até Crônicas, nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de um período que o tema é o quê? O povo corrompido, o povo desviado, Deus paciente e o justo juízo da parte de Deus que chega. Portanto, Deus é um justo juiz. Então, você vai olhar para essas narrativas e não vai tentar moralizá-las, não vai tentar individualizá-las, não vai tentar alegorizá-las, vai olhar para elas a partir do quê? Desse povo rebelde, desse Deus paciente, mas que chega a hora que chega ao seu juízo, que vem a juízo divino, que é um juízo justo porque Israel merece aquilo que estão fazendo. Então,
É fundamental você conseguir olhar para esse texto que você está lendo dentro dessa mega narrativa que está inserida, que geralmente tem esses temas que você vai percebendo. Por exemplo, você vai pregar de Gênesis 4 até Gênesis 11. Ali você vai ver o quê? A decadência do ser humano depois que entra o pecado no mundo. O capítulo 4, Caim é morto, mata Abel. Capítulo 4 ainda, Lameque diz que ele matou um homem porque ele pisou no calcanhar. Capítulo 6, você encontra ali o que? Os pecados, filhos de Deus, José que é filho dos homens, dos gigantes, a corrupção, ao ponto de querer destruir a terra, vem o juízo divino. O capítulo 11, depois da restauração, eles se corrompem. Você vê a decadência do ser humano ali, e você vê também a guerra divina, com seus agentes que ele vai levantar, seu juízo, mas você vai perceber que é muito sobre a decadência humana. Então, isso é fundamental, você entender o teu texto, a tua narrativa, dentro dessa mega narrativa do texto bíblico do Antigo Testamento. E depois, então, entender essa mega narrativa dentro da história bíblica. Como aquilo ali está nos levando para quê? Para se cumprir aquilo que é a única história da Escritura. Vou dar um exemplo aqui de uma narrativa no Antigo Testamento. José. José é sem dúvida um dos textos que nós muito pregamos e conhecemos. E a gente sempre faz o quê? Moraliza a coisa, individualiza tudo. Faz de José o nosso grande herói e então passamos a olhar para a Escritura de forma antropocêntrica. E a gente faz isso por quê? Porque nós não levamos em consideração o enredo da história, não levamos em consideração o cenário daquela história dentro da história do povo de Deus e também não levamos em consideração aquela história do povo de Deus dentro da história macro da Escritura. Por exemplo, se você olhar para o enredo e não focar em alguns detalhes bobos, como por exemplo a capa que o pai deu para o filho, derramou também uma capa, Deus vai te dar uma capa, você vai também invejoso. Não faça isso. Você precisa entender a história e entender o enredo. Quando chega quase o fim da história, José faz um resumo de por que tudo aquilo lhe aconteceu. Ele diz para seus irmãos: fiquem tranquilos, Deus transformou vosso mal em bem e permitiu que eu visse aqui para cumprir um propósito, que é o propósito de salvar a nossa família. Irmãos, esse é o centro, esse é o ápice da história. Não são os detalhes assim, às vezes bobinhos. É isso. É o Deus que está fazendo o quê? Agindo através de José para conservar uma família, para conservar os de José. José conseguiu chegar onde ele chegou com tudo que ele passou, porque Deus está permitindo, conduzindo a história para chegar aqui. E por quê? Aqui entra a história do povo de Deus. Porque Deus fez uma promessa a Abraão, que formaria uma nação. Se José não vai para o Egito, o que vai acontecer? Eles não vão ter sustento. Eles podem acabar. Então Deus está cumprindo a promessa que ele fez a Abraão e ele está levando José para lá, para que lá na frente ele possa conservar a família. A fidelidade de Deus. Só que não é só sobre conservar a família. É que também, essa aqui é do povo de Deus. Tem também o que? O ponto da história macro da Escritura. É que essa família conservada vai fazer o que? Através dela, Deus vai chegar naquilo que é a promessa de redenção da humanidade. Portanto, Deus está conduzindo toda a história em José para cumprir a promessa em Abraão, para cumprir a promessa de redenção da humanidade, através da instrumentalidade de José, conservando a família de José, que através dela virá lá na frente o que é o Cristo, o Filho de Deus. Olha como, se você pega esse texto de José, você pregar nessa perspectiva, você não prega moralmente, ou então não moraliza a coisa, não prega antropocentricamente, você não se perde em alegorização. O que é que você consegue fazer? Você consegue pregar teocentricamente a fidelidade de Deus com a família de José e a fidelidade de Deus em conduzir a história para vir cumprir a promessa que ele fez em termos de quem?
do Messias. E porque a família de José, porque José foi vendido no Egito, sua família foi para o Egito, foi conservada. Aquilo dessa conservação é mais uma das partes, ou uma quebra-cabeça, ou então um pedacinho desse quebra-cabeça maior, que é a história da Bíblia, quando viria ali o Messias. Quer dizer, ir para o Egito, em José, ir para o Egito, a família de José, é uma partezinha do todo que seria o quê? A história bíblica, em que viria o Messias. Então Deus está conservando essa família através de José. Para quê? Para que através deles, lá na frente, se cumpre a promessa da vinda do Messias. Você prega teocentricamente, critocentricamente, no Antigo Testamento, sem precisar ir para algumas coisas que nós temos ali no nosso contexto. Ok? Eu fico por aqui. Deus te abençoe. Para você não dizer, pastor, então quer dizer que eu não posso pegar algum detalhezinho aqui ou outro para falar? Podes, mas sem deixar de perder de vista o enredo, o centro da coisa, o centro daquilo que de fato o autor bíblico está mostrando. E, inclusive, fica atento, às vezes o texto bíblico já nos mostra qual é o centro, já nos mostra qual é o enredo, já nos mostra qual é o propósito. Não tenta inventar. O próprio José já disse qual é a razão de por que ele foi ali onde ele foi. Não foi para Deus lhe exaltar e ele agora ser o cara, não, agora eu sou. Agora... E como fazem os pregadores, misericórdia, que nos enaltecem, ser com ego. Não, ele foi lá para cumprir um propósito que é maior do que ele, guardar sua família, que é maior do que essa família, que através deles viria o Messias. Ok? Eu fico por aqui. Se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo com amigos e irmãos. A gente precisa compartilhar com todo mundo. E se você achar que o nosso trabalho aqui tem alguma importância, você pode contribuir conosco, comentando, compartilha. E pode contribuir sendo membro do canal. Tem aí algumas formas. Tenta ver ali como você pode fazer. Ou também você pode ser membro via Pix, se for no Brasil. Ou em Angola, via IBAN, que a gente vai partilhar como coisa ali. Aqui na descrição do vídeo você pode encontrar o Pix, o IBAN, para contribuir conosco, nos ajudar a manter aqui a qualidade do nosso vídeo, em termos de som, imagem e luzes também, para termos um canal melhor. E também para comprar livros, né? Para estudar, para ler e poder servi-los aqui de alguma forma. Tá bom? Deus abençoe e um abraço.